Às vezes a gente não percebe a importância do perdão para a gente mesmo, quando a gente precisa perdoar o outro. E no Evangelho de Mateus, Jesus vai dando a direção da oração, que é a oração do Pai Nosso, e um dos versículos que está lá em Mateus 6, versículo 12, diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Na versão da linguagem de hoje, diz assim: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos pessoas que nos ofendem. Olha só, gente, é tão forte esse versículo que a oração está dizendo que é para o Senhor perdoar porque a gente também perdoa. Então, se a gente não perdoar, o Senhor também não nos perdoa. E hoje eu vim dizer que o perdão, quando a gente precisa liberar, ele é como se fosse um alívio para a gente mesmo. Você já deve ter ouvido aquela historinha, né? Que você guarda mágoa, é como se você estivesse segurando uma brasa de fogo e acaba que quem se machuca é você. Ou quando você bebe um veneno, você que tá morrendo achando que o outro que vai sentir a dor. Eu não sou a pessoa mais experiente para falar sobre isso. Na verdade, eu falo do que eu tenho vivido. E eu tenho precisado perdoar muitas pessoas. Eu sei que eu erro também, então eu preciso perdoar porque eu erro e eu vou precisar de perdão. Só que por alguns instantes parece que a gente não quer perdoar, a gente se cansa, porque imagina a gente, aquela pessoa que vive errando, a gente vive tentando ajudar e a pessoa erra com a gente. É bem complicado. Só que eu já entendi que quando eu não libero esse perdão, é como se eu não fosse perdoada. E aí, quando a gente não é perdoada por Deus, a nossa vida não flui em nada. Então acaba que a gente fica estagnado por não liberar o perdão, que às vezes, sim, o outro merecia que a gente ficasse com raiva, só que a gente não merece segurar isso. E o Senhor tem me ensinado muito, porque eu acho que essa é uma das minhas maiores dificuldades. Eu sou muito sensível e aí acaba que eu me magoo fácil demais, ou nem sempre é tão fácil demais. Às vezes realmente faz sentido eu me magoar. Só que o Senhor tem me mostrado que independente da ofensa, da dívida, não tem a ver comigo, e sim com o outro. Então quer dizer que se ele está tentando me ofender, é algo que ele precisa resolver nele. E aí, se eu segurar isso, aí sim vai ter a ver comigo, porque eu também não vou ser perdoada. Então eu preciso perdoar, e isso não é sinônimo de eu conviver com a pessoa ou de eu ser uma bobinha da pessoa. Mas eu preciso perdoar para que eu não me prenda à dor de não receber também o perdão. Fácil não é, mas eu já tenho entendido que se eu não perdoar, a minha vida é que fica parada. E não faz sentido a minha vida ficar parada por algo que eu nem fiz. E aí, o que acontece? Se a gente não parar e se colocar no lugar de que se eu não perdoar, eu também não sou perdoado, a gente vai tentando ir pra frente, mas na verdade nunca vai. E mais uma coisa sobre o perdão é que nem sempre o outro vai te pedir perdão. Nem sempre o outro vai se lamentar por algo que ele fez com você. E mesmo assim você precisa liberar o perdão. Ainda que em silêncio, você não precisa falar com o outro que perdoa. Mas no seu coração você precisa liberar esse perdão. Para que sim você vá para frente, para que você consiga continuar caminhando. E eu sei também que tem perdões que a gente precisa liberar que não são de uma hora para outra, que a gente precisa ir liberando aos poucos, porque foram coisas pesadas. Mas é necessário a gente passar por esse caminho do perdão. Porque melhor do que segurar o nosso orgulho ou a nossa dureza de coração é estar em paz com Deus. Então que você venha pedir ao Senhor que Ele te ajude nesse processo de perdoar, se você precisa perdoar alguém, e que você não venha desistir de perdoar, porque o Espírito Santo nos ajuda o tempo todo. E Ele quer que a gente perdoe porque Ele também quer nos perdoar. A gente sempre vai falhar um com o outro, e sim, até sem querer a gente falha. Mas o Senhor quer que a gente tenha um coração puro diante dEle. E para isso a gente vai precisar liberar perdão, mais uma vez dizendo, para pessoas que muitas vezes nem nos pediram perdão. Que a gente consiga reconhecer que estar de bem com Deus é mais importante do que tudo que a gente já passou, apesar da nossa dor, apesar de nos ferirem. E que o Senhor venha nos curar, porque Ele é fiel. Se a gente perdoar, Ele também vai nos perdoar. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Beijos.